morning, Teacher Rafael, para nosso primeiro podcast. Good morning, Teacher Thiago. How are you? I'm doing great, and yourself? Not bad. Nice. E aí, Teacher Thiago, sobre o que falaremos hoje? Então, aqui no nosso primeiro podcast inaugural, a gente gostaria de dar algumas dicas para como você pode aprender inglês mais efetivamente, né? Que aí uma questão tão complicada para a maioria dos brasileiros que estão tentando dar um upgrade na carreira e conseguir aí se desenvolver profissionalmente, além de fazer aquelas viagens internacionais tão sonhadas. Então, você podia começar dando alguma das dicas que você utiliza aí, Teacher Rafael, para que a gente consiga ter um aprendizado efetivo? Eu penso, Teacher Thiago, que a primeira coisa que nós precisamos descobrir é qual o nosso objetivo, né? Por que nós estamos aprendendo inglês? É um objetivo específico? É porque eu gosto do idioma? Ou é porque eu sei que aprender inglês vai mudar a minha vida, vai fazer eu alcançar voos maiores? Eu acho que isso é o primeiro tópico, é a primeira coisa que eu preciso fazer para depois buscar a maneira mais fácil de aprender de acordo com esse objetivo. O que você pensa sobre isso? Eu penso exatamente isso. Na verdade, esse é o primeiro ponto, é a primeira premissa, né? A primeira questão que eu faço para todas as pessoas que me procuram pela primeira vez, Rafael, porque a questão maior é essa. Se você entende qual é o seu objetivo específico, o caminho fica muito mais simples, certo? Principalmente no ensino de adultos, a gente precisa estar bem focado, porque existem tantas atribulações do dia a dia, existem tantas coisas, né, nos tirando do nosso foco, do nosso objetivo. Então, para o inglês é a mesma coisa. Então, se você consegue entender qual que é o objetivo específico, o seu porquê, eu brinco com meus alunos, qual é o seu porquê específico. Você consegue entender exatamente qual é a sua motivação, o porquê que você realmente necessita, né, dessa nova skill, dessa nova habilidade. Então, o caminho vai ficar muito mais fácil e isso reflete principalmente, Rafael, numa questão crucial para quem está aprendendo uma outra língua, que é a questão motivacional. O que eu percebo é que, muitas vezes, se a pessoa não tem esse objetivo muito claro e definido, as pessoas tendem, de uma forma geral, a perder essa motivação ou até nem encontrá-la de primeiro. O que você consegue verificar isso com seus próprios alunos, Rafael? Você também verifica que essa questão motivacional é totalmente atrelada aí a esse objetivo inicial? Com certeza. Tem uma frase que você me fez lembrar agora, que é de um cara chamado Dodson, que fala assim: Without goals and plans to reach them, you're like a ship that has set sail with no destination. Então, é como você sair em um barco à deriva, sem saber para onde você quer chegar. Então, é muito importante. Eu estou aprendendo inglês porque eu quero fazer um mestrado, um doutorado, então eu vou aplicar mais um inglês instrumental para que eu possa ler artigos científicos ou passar na prova de proficiência para esse curso, ou eu estou aprendendo inglês porque eu quero fazer uma viagem de turismo e quero aprender o básico, pelo menos para eu me virar, ou eu estou aprendendo inglês porque eu quero alcançar um voo maior na minha carreira, trabalhar numa multinacional, ou eu estou aprendendo inglês porque eu quero morar no exterior. Então, isso é importante, isso auxilia até nas nossas aulas. Então, na Speak Out, por exemplo, a gente sempre faz uma entrevista preliminar para identificar a necessidade desse aluno e colocar materiais, conteúdos que vão ajudar a atingir esse objetivo, certo? Exatamente isso, Rafael. Obrigado aí por ter trazido esse ponto tão importante, que é a questão de aliar o objetivo específico a um curso também específico, a um curso customizado, que é o foco da nossa metodologia, né? Que é trazer a questão, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas já dando um spoiler, mas é trazer um curso que seja customizado e personalizado exatamente a esse objetivo inicial do aluno ou da aluna. Sabendo-se qual é o objetivo,
fica muito mais fácil, exatamente como o teacher Rafael colocou, a gente estabelecer um plano de ação, um conteúdo programático mais adequado para atingir aquele objetivo específico. E além daqueles que o Rafael tinha colocado, o que a gente verifica hoje em dia é que o inglês ele está aí imbuído, né? Tá colocado na maioria dos processos de trabalho atuais. Então nós temos aí todo um processo de globalização e isso coloca uma situação aí para a maioria das pessoas de que tudo que é feito aqui no Brasil é copiado, é replicado em outros países e vice-versa. Então, isso aplica-se também às empresas, né? As empresas multinacionais, mas não apenas. Os processos, por exemplo, de trading, né? O que é o trading? É o comércio exterior, é importação e exportação. Isso a gente consegue verificar que está cada dia aumentando mais, a gente consegue fazer compras ali diretamente da China, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, e a gente consegue também fazer enviar esses produtos para fora. Então, o que a gente verifica é que todos os processos de trabalho, de uma forma geral, hoje, eles têm uma influência da língua inglesa, até porque o comércio está cada dia aumentando mais entre os países, mas não apenas por isso, os próprios trabalhos em si, eles precisam aí que você tenha que ler manuais técnicos, e muitos deles, né, são em inglês. Toda a literatura técnico-científica da engenharia, por exemplo, da medicina, que eu tenho como background, né, por ser fisioterapeuta. Então, toda a ciência, né, ela é baseada aí muito no inglês. Os principais artigos científicos são publicados nas maiores revistas aí com os indexes, né, que é aquele índice de credibilidade, respeitabilidade no mundo inteiro, são todos em inglês. Então, nesse sentido, os trabalhos em si que são desenvolvidos aí, hoje em dia, eles demandam muito o inglês, que é o inglês também técnico, né? É o que o Kisha Rafael tinha colocado lá anteriormente, que é aquele inglês instrumental. Antes ele era colocado apenas como mais para a parte acadêmica, mas o que eu percebo é que hoje em dia todas as áreas, a maioria das áreas, elas têm essa influência aí do inglês, para o inglês ser uma linguagem muito técnica. Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua visão em relação a isso? Não, com certeza. Cada vez mais aumentando a demanda, a gente vê também pela procura que nós temos recebido de pessoas querendo saber mais sobre o nosso método, sobre o nosso curso, o nosso número de alunos aumentando. Então, além de saber para que eu quero aprender inglês e sabendo que é uma necessidade, não é algo mais básico, é algo essencial. O que vai ser o diferencial é a segunda, a terceira língua, certo? Então, depois que eu tenho bem definido o meu objetivo, eu preciso saber qual é o meu nível, né? É importante. Igual, quando os nossos alunos nos procuram, a gente faz um teste de nivelamento para aí avaliar as 4 habilidades linguísticas: listening, speaking, reading e writing, para a gente saber de onde começar, né? Não adianta eu querer estar numa turma muito avançada se eu ainda não tenho o básico, aquela parte estrutural que vai me ajudar a desenvolver. E por curiosidade, essa semana o Teacher Tiago me enviou um material muito legal que nós vamos disponibilizar em breve também, que é qual é o número de horas que eu preciso estudar para cada nível. Só para a gente ter ideia, para eu chegar num nível básico, eu preciso estudar pelo menos de 180 a 200 horas. Para um nível intermediário, de 350 a 400 horas. Para o nível intermediário superior, B2, entre 500 e 600 horas. E para chegar ao nível avançado, C1 ou C2, entre 700 e 1.200 horas. Então, a pergunta que fica é, quantas horas você já estudou, né? Não dá mais para perder tempo. A hora da gente aprender inglês é agora, através de um curso personalizado, com mentores focados no nosso desenvolvimento e respeitando o tempo de cada um, fazendo acontecer e procurando sempre utilizar também esse conhecimento que a gente absorve, certo? Por isso a gente tem o nosso método. E qual é o diferencial do nosso método, Teacher Tiago?
Então, obrigado aí por trazer todas essas considerações tão importantes. A questão do tempo, né, que você coloca, eu acho genial no sentido que as pessoas estão cada vez mais busy, né, estão cada vez mais ocupadas, elas não têm mais tempo para nada, a demanda do trabalho está cada dia maior, então as pessoas têm muitos, hoje em dia, até aquela chamada síndrome do burnout, né, que é aquela síndrome que a pessoa trabalha demais, ela fica totalmente esgotada, né? Então, isso é uma coisa da nossa era, as pessoas estão trabalhando muito, elas não têm tempo, então a gente tem que entender aí qual que principalmente é o seu objetivo para você entender como usar melhor o seu tempo e sabendo exatamente quanto que você vai precisar estudar para conseguir chegar naquele objetivo estabelecido junto com o seu mentor. Então, na Speak Out, como que a gente entende? A gente valoriza o seu tempo. A gente entende que o tempo é um dos maiores assets, né? Que são os ativos que uma pessoa pode ter hoje em dia. Então, pensando nisso e entendendo aí todo o histórico do ensino de línguas aqui no Brasil, principalmente, a gente entendeu que a maioria dos métodos não estava focado realmente no desenvolvimento das habilidades de conversação, né, de comunicação verbal, diríamos que são muito focados no listening e no speaking, que é ouvir e o falar. Então é por isso que a gente tem esse carinho e esse foco tão grande no desenvolvimento dessas habilidades que são muito importantes aí para quem quer realmente se comunicar com uma pessoa de outro país, né, um estrangeiro, principalmente agora, né, Teacher Rafael, e a gente tem tantas aí reuniões sendo feitas via aplicativos com mensagem, né, que aí surgiram muitos, principalmente devido à pandemia, né, que aceleraram esse processo. Então hoje está muito fácil você ter contatos profissionais com pessoas de outros países e não vai ser mais apenas, né, no e-mail, que é muito importante ainda, mas hoje em dia é muito fácil você agendar aí qualquer tipo de reunião por essas plataformas de vídeo, e aí você vai ter que se comunicar né, de uma forma um pouco mais elaborada, né? Você vai ter que conseguir ouvir bem essa pessoa, falar bem com essa pessoa. Então, a gente entende que o foco nessas habilidades ele tem que ser dado aí desde o início, independentemente do seu nível, mesmo que você nunca tenha estudado inglês na vida, você vai aprender ouvindo e falando, que é a forma natural que a gente aprende a nossa primeira língua, né, Teacher Rafael? Se você pensar ali o nosso desenvolvimento biológico, né, o nosso desenvolvimento neurofisiológico, né, mais especificamente, né, essas aquisições das habilidades linguísticas, elas acontecem dessa forma. Então, a primeira habilidade lá que a gente aprende, quando a gente está desde lá dentro da barriga das nossas mães, é o listening, então o bebê está ouvindo, né? Então a primeira habilidade que é desenvolvida, depois de nascido, o bebê ali, 2, 3 anos já começa a balbuciar, falar as primeiras palavras, e aí o speaking é desenvolvido, e aí depois, né, de uma forma natural, fisiológica, vem o reading, que é a leitura, e o writing, que é a escrita. Então a gente entende que o listening e o speaking são coisas que têm que acontecer de uma forma bem orgânica e natural desde o início do seu curso, independentemente do seu nível. E é isso que é a nossa joia, que é o que a gente trabalha demais com todos os nossos alunos. Então, o Teacher Rafael consegue aí também, conseguiria aí falar para a gente, Teacher Rafael, quais são os principais recursos que a gente utiliza aí para que a gente consiga focar nesses nossos objetivos para os nossos alunos? Com certeza. Eu acho que o método da Speak Out, ele vem a calhar justamente de encontro com essa necessidade que as pessoas precisam do speaking, né? E desenvolver o listening. Fala melhor quem fala mais. Então, quando você tem muito input, quando você tem muita informação sendo recebida, fora do curso, mas também as dicas que nós damos. Por exemplo, uma técnica que a gente utiliza. A gente ensina ali logo nas primeiras aulas os números, o alfabeto, a pronúncia dessas letras. Como que eu vou praticar isso se eu estou no Brasil
eu estou ouvindo português o tempo todo, eu estou falando português o tempo todo, eu preciso estimular o meu cérebro a captar informações que estão sendo, que vêm chegando para mim em inglês. Então, por exemplo, aprendeu o alfabeto, aprendeu os números, olhou para uma placa de um carro, o número de uma casa, o nome de uma loja, eu posso muito bem praticar o meu spelling, né? Então, eu vejo uma placa de carro AXT, vamos falar isso. Como eu falaria isso em inglês? Estimular o seu cérebro a pensar essas letras que você está vendo em inglês. A, X, T, o número da placa é 2, 3, 4, 5. Então, A, X, T, 2, 3, 4, 5. Todo carro que você vê, Teacher Thiago, pensa como você falaria isso em inglês. Por quê? A língua ela precisa ir para uma determinada região do nosso cérebro que está instalado a nossa língua nativa. Então, quanto mais a gente estimular e mais a gente pensar em inglês, mais fácil vai ficar quando a gente for falar. É aquilo que eu sempre falo para os meus alunos também. Se entendeu, não traduza. Porque muitas vezes você fala alguma coisa para o aluno e ele traduz para você automaticamente em português, porque isso é um sinal que ele entendeu. Mas nós precisamos cada vez mais desvincular da língua materna. Por quê? Porque quando eu for pensar e utilizar, não vai ter espaço para a língua materna. Eu tenho que receber o input, processar essa informação, entender e devolver como interlocutor de uma forma natural, de uma forma orgânica. Não tem espaço para o português, porque o objetivo é aprender o inglês. Então, entendeu alguma coisa? Não traduza. Não traduza. Se apropria daquilo, né? Se apropria e pega aquilo para você, no entendimento já do outro idioma. Então, essas pequenas dicas, elas favorecem muito o aprendizado. E a gente consegue obter resultados incríveis em pouco espaço de tempo. Isso é só um exemplo. A gente pode, por exemplo, assistir séries sem legenda ou com a legenda em inglês. Nós podemos ouvir podcasts em inglês, que no futuro próximo nós vamos começar a fazer também, né? Esse é só o primeiro. Com certeza. A gente pode ouvir músicas e buscando o significado dessas músicas, para quando a gente ouça a música, a gente está internalizando, entendendo o que quer dizer. Eu gostava muito de ouvir Beatles, porque é muito fácil o entendimento. Então, vamos ouvir Beatles. Eu sou fã de Beatles também. Eric Clapton também é ótimo. Essas músicas mais lentas. E uma outra dica muito interessante nesse sentido, Teacher Rafael, é a questão de usar as lyrics, né? Uhum. Que seriam as letras das músicas. Então, hoje os aplicativos, eles têm essa funcionalidade que é incrível. Então, ao mesmo tempo que você está ouvindo, você está lendo a letra e cantando junto, ao mesmo tempo você pode cantar aquela música que você mais gosta em inglês. Então, esse exercício é sensacional para quem quer desenvolver essa habilidade, né? Com certeza. É bem isso. Hoje é muito mais fácil aprender inglês do que na nossa época, porque quando eu comecei a estudar inglês com 17, 18 anos, não existiam smartphones, a gente tinha que carregar os livros. Eu lembro que eu tinha aula one-to-one, né, particular, aos sábados de 1h30. O teacher Jarbas, um grande abraço para o teacher Jarbas, ele vinha até a minha casa e eu carregava livros porque eu não tinha, ele me deixava fitas cassetes para que eu pudesse ouvir. Hoje, qualquer palavra que você queira ouvir, você tem o smartphone na mão, você sabe aquela pronúncia, você sabe aquele significado. Então, a gente tem, assim, muitas ferramentas que aceleram esse processo. O que não pode é ficar parado, né? Porque um dia a menos de estudo é um dia a mais distante do seu aprendizado. Então, é muito importante isso. E uma outra dica que eu sempre falo para os meus alunos, além dessa de receber os inputs e traduzir os inputs dentro do seu pensamento, é você pensar em inglês a tua rotina. Então, por exemplo, acordei de manhã, primeira coisa que eu faço é me levantar da cama. Então, você está naquele momento pensando assim, ok, I'm waking up, I'll stand up, beleza, levantei. Agora, o que que eu vou fazer? I'll go to the toilet. Muito bem, vou ao banheiro. Vou escovar meu dente. Então, gonna brush my teeth. Então, para essas pequenas ações, nomeá-las. Dar vida para essas ações em inglês dentro do seu pensamento. Então, o que que isso faz? Aos poucos, você vai abrir uma porta, open the door. Você vai fechar a porta, close the door.
tudo que você vai fazendo, você vai estimulando ao teu cérebro a mergulhar num outro universo. Aí não tem gringofobia no futuro. Porque o que acontece? Chega o gringo, a gente pensa, oh, meu Deus, e agora? Eu tenho toda essa bagagem, mas eu me apropriei disso. Então não basta só você carregar a mala do conhecimento, você tem que abri-la. E abrir essa mala do conhecimento é justamente você colocar em ação tudo isso que você aprendeu. E a gente tem a possibilidade de treinar o nosso cérebro. É igual academia. Se a gente não vai, a gente não tem resultado. Então, praticar através do pensamento, as ações do dia a dia, os estímulos que eu recebo, é como ir na academia do inglês e obter o resultado lá na frente. Exatamente. Teacher Rafael, muito legal esse ponto que você traz. E gostei demais da sua figura de linguagem abrir a mala, né? Porque eu consigo verificar isso em muitos e muitos alunos que foram por muitos anos educados aí com o método que focava muito pouco nesse desenvolvimento da comunicação verbal, e hoje em dia eles não conseguem abrir a mala. Então, pessoal, vamos abrir a mala do conhecimento, igual o teacher Rafael disse, que é justamente isso, colocar situações suas do seu dia a dia, a qual você vai praticar, a pensar em inglês, e principalmente quando você estiver praticando isso com o seu teacher, com o seu mentor, até com um gringo, até com um estrangeiro que seja amigo seu, não tenha medo do erro, pessoal, porque isso pode ser algo que vai atrasar, atravancar o seu desenvolvimento. Eu Então, tenho, eu tenho uma história boa da questão do erro. por favor. Quando eu Todos fui, temos, né, Titi todos Rafael? temos, quem Quem não? nunca, né? Eu acho que quem é aprendedor de uma segunda É, língua, eu acho que tem que estar aberto a isso, né? sim. Aberto a essa questão de errar, sim, porque o erro é parte do processo, com Quem certeza, não tem medo de errar, aprende muito mais. com certeza. Quando eu cheguei em Londres, no ano de 2006, para fazer o meu intercâmbio em inglês, a primeira coisa que eu fui comprar foi um chip para o meu celular, né? Primeiro que eles não chamavam nem de chip, poderia falar chip, né? Que são várias palavras como chip, chip, chip. Cada uma tem um significado, chip, mas eu fui comprar o tal do chip. Quando eu cheguei na loja, eu falei pro cara, Can I have a ship, please? Ele falou assim, a ship, a ship. Ele abriu os braços e mostrou assim, um navio, um navio. Então, ele ria de mim e me mostrava o chip. E eu falei assim, ele falou assim, a SIM card, que já era outro nome. E ali a Ah, gente tem um aprendizado. Isso que eu já havia estudado inglês, cheguei me achando, né? Agora eu vou falar inglês, sotaque britânico, era outro universo. Então, esse erro eu nunca esqueci. E eu nunca mais falei chip. Eu sempre falei SIM uhum, card. Foi uhum. errando que eu aprendi. Então, a gente não tem que ter realmente medo de errar, né? É muito importante ter E essa abraçar o consciência. erro, né, Titi Rafael? Você Abraça o erro, abraça, abraça o erro. aceita que dói menos, né? Aceita que dói E, menos. e na verdade, é até o contrário, não vai gerar uma dor, vai fazer com que você evolua e elimine essa dor no futuro. É o que você falou. Você pode ter tido uma questão temporária lá, passageira, pontual, mas se você tiver, mudar o seu mindset e entender que os erros são parte integrante do seu processo de desenvolvimento e evolução, tudo vai mudar essa chave na cabeça, né, que é o tal do mindset, e aí você vai conseguir entender que esses erros, eles são bons para ti, porque é igual o teacher Rafael estava falando, você erra uma vez, você nunca mais esquece, então aquilo passa a ser uma questão marcante, mas para um benefício, para uma evolução sua. Então, teacher Rafael, muito obrigado por trazer essa história aqui. Eu adorei, eu não conhecia, Eu não tinha te contado mas essa ainda. muito boa É. essa. E a questão do erro, ela está em tudo na nossa vida, não é só no aprendizado de um idioma. A gente está errando constantemente, né? Quando a gente vai dar os primeiros passos, a gente cai, a gente levanta e a gente segue em frente. Então é isso. Mas, com certeza, o nosso método da Speak Out, ele traz todos esses benefícios. A gente tem resultados, assim, excelentes. Eu tenho resultados com executivos que já estão começando a participar de reuniões, fazer apresentações. A questão do writing, né? É muito importante para a gente escrever aí nas relações de negócios. E a gente trabalha muito. A gente estava conversando sobre isso recentemente,
A gente tem que ter, pelo menos para os alunos de negócios, uma vez por semana, fazer uma redação formal, fazer um e-mail formal sobre algum assunto. É uma complaint, é uma reclamação, é um pedido de compra, é uma solicitação de cotação, a coach. Por quê? Porque a gente consegue dar feedback naquilo que está errando e cada vez mais eles vão aprendendo e já utilizando isso nas suas empresas. Então, é muito importante trabalhar todas essas vertentes. E a gente consegue fazer isso com o nosso método da Speak Out. Com certeza, Titi Rafael. Eu também tenho vários cases de sucesso, principalmente nessa questão de reuniões, né, via aplicativos de vídeo, que são muito importantes, tanto reuniões com o pessoal das multinacionais, né, então são executivos que estão aí conseguindo trilhar os seus próprios caminhos de independência, né, porque assim eles conseguem falar com os peers dele, com os pares deles lá da Global de uma forma integrada. Então isso fica muito evidente aí no desenvolvimento que eles têm da própria carreira. Então muitos dos executivos que passaram aí pela Speak Out estão com nós até hoje em dia, já estão tendo upgrades, né? Então eles estão aí escalando essa questão aí de melhorar na carreira, de conquistar posições mais altas. Isso é muito importante. A gente foca muito nesse desenvolvimento profissional dos nossos mentorandos e alunos, com certeza. Isso é parte integrante e focado aí em todas essas vertentes que o teacher Rafael falou, e principalmente nessa comunicação verbal, né, para que ele fique à vontade para falar com o estrangeiro, entender que o estrangeiro se fala a segunda língua, então se é um italiano falando inglês da sua multinacional, se é um francês falando inglês, se é um africano, né, um South Africa, um cara lá da África do Sul falando em inglês, não importa, você sempre vai ter aí acentos diferentes, sotaques diferentes, e eles também cometem erros. Então, para você ficar bem confortável com seus próprios erros e focar na evolução, é importante você conseguir passar a mensagem. A comunicação verbal, ela implica que uma mensagem saia do ponto A e vá para o ponto B, mas é óbvio que haverão ruídos, né, pessoal? Esses ruídos são esses pequenos erros, mas eles fazem parte de todo o processo de comunicação. Você vai acabar tendo esses ruídos, mas eles são parte integrante. Se você entende isso, a sua evolução fica muito maior, o seu desenvolvimento, sua fluência fica muito também mais elaborado e você sempre continua nesse processo de evolução. Então, esse é o nosso foco, né? A gente tem trabalhado intensamente nesse sentido, com excelentes resultados. Então, a gente está muito feliz de fazer esse primeiro podcast aqui para vocês hoje. Está sendo uma experiência sensacional poder compartilhar desse nosso aprendizado, dessa nossa jornada. O teacher Rafael, com certeza, consegue entender isso, até porque ele fala outras línguas, além do inglês, fala espanhol, um pouquinho de francês também, né, Rafa? O francês Sim. aí tá enferrujado um pouco, A mas a bit gente se bate, rusty. interliga. A little bit rusty, isso. Mas tá Então, aí. mas a gente agradece essa oportunidade de poder comunicar essas nossas experiências para que outras pessoas consigam deixar o caminho delas, né? Vocês consigam deixar o caminho de vocês aí mais leve e entendendo exatamente o que é importante. Qual é a importância aí do inglês para você? Você entender isso, voltando lá no começo, né? Entender o seu objetivo, o caminho fica muito mais fácil para o sucesso, com Com certeza, né? certeza, com certeza. E vai ter curso online em breve da Speak Out, Teacher Thiago? Com certeza. A gente está programando aí um curso tanto para o pessoal do básico ou intermediário. Vamos fixar aí 2 dias da semana. A gente vai, com certeza, aí divulgar isso nas nossas redes sociais. E a gente espera vocês. Gostaríamos muito aí de poder conversar mais, explicar, principalmente em inglês, né? Just speak out. Então, a gente gostaria muito aí de convidá-los para que conheçam também um pouquinho do nosso trabalho através do nosso Instagram, através do nosso site. A gente vai deixar aí os nossos links depois para vocês. E muito obrigado
Tem sido um prazer aí desenvolver esse podcast juntamente com o teacher Rafael, e nos vemos aí nos próximos e traremos ainda várias outras dicas importantes e outras questões relacionadas ao aprendizado do inglês, né? Não apenas a gramática, não a questão técnica em si, mas tudo que está envolvido aí no aprendizado de uma segunda língua. Perfect. Thank you very much, Teacher Thiago. It's been a pleasure talking to you. And hopefully we are going to have a new podcast very soon, right? Yes, indeed. Thank you so much. Thank you. See you. See you guys. Bye.